Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, CTE, e junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes. Hoje, a nossa conversa é com a doutora Genoveva Azevedo. Genoveva é formada em Pedagogia, especialista em Educação Ambiental pela UFAM, mestre em Psicologia pela UFSC e doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em representação social e meio ambiente. Coordenou e executou projetos de popularização da ciência e divulgação científica, no âmbito de editais da FAPEAM, de 2014 a 2021. Atualmente coordena o projeto O Papel da Floresta Amazônica nos Ciclos do Carbono e da Água, um estudo com alunos da educação básica no estado do Amazonas. Organizou com parceria interna por 17 anos o curso A Floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões, realizada pelos laboratórios de Psicologia, Educação Ambiental e Manejo Florestal, todos do INPA, para professores da educação básica. Orienta projetos de avaliação de recursos metodológicos escolares e com professores em sala de aula, e recentemente em plataformas virtuais e no contexto híbrido. Todos os projetos envolvem a floresta amazônica como tema central de ações transversais e interdisciplinares da educação ambiental. Seja muito bem-vinda, doutora Genoveva. Obrigada, boa tarde, boa noite, né? Aqui a gente ainda é tarde, mas quem está nos ouvindo, eu que agradeço o convite, não é, de estar aqui nessa conversa e, enfim, vamos ver, a ideia é a gente realmente poder conversar e socializar aquilo que a gente vem fazendo e outras pessoas, talvez, que não conheçam esse lado do INPA, talvez conheçam um lado muito mais internacional, muito mais da área da biologia, da ecologia, onde ele é forte, não é? Mas tem um lado também das ciências humanas que a gente tem aí trilhado essa jornada, junto com outros colegas pesquisadoras. Boa noite, professora Genoveva. É um prazer tê-la conosco e nós temos uma pergunta inicial, que é o título do nosso programa. Então, Genoveva, o que te move? Essa é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. E aí eu imagino que esse movimento não é no âmbito extremamente pessoal, não é? Mas, de qualquer forma, não tem como dissociar na nossa vida, nossa trajetória enquanto pessoa, enquanto ser humano, com a nossa trajetória profissional e acadêmica. Então, o que sempre me moveu, eu acho que é realmente a busca pelo conhecimento, né? Inicialmente, você sabe, e as pessoas que nos ouvem, nosso Brasil é tão diverso, né? E eu venho de uma família extremamente humilde, né? Do ponto de vista econômico, não é? Mas que, como sempre, né? A gente sabe as histórias, dá um valor para o estudo muito grande, ainda que minha mãe fosse analfabeta, ela se alfabetizou com 52 anos. Então, eu sempre entendi desde muito cedo que eu só havia um caminho para fazer aquilo, sei lá, aqueles sonhos que a gente não imagina, seria pelo caminho do estudo, da educação, não é? E minha mãe sempre teve isso como valor também. Então, acho que sempre me envolveu foi
essa busca pelo conhecimento, e eu sempre tive uma intencionalidade de que o que eu fizesse, as escolhas que eu tomasse como profissional, como pessoa, elas teriam que ter um alcance para o outro, ela teria que ter um impacto na vida de alguém ou na vida de um grupo, de uma comunidade. Eu tinha essa intenção. Então, eu quis ser marinheira, né? Um espírito aventureiro, eu quis ser freira, não é? Porque minha base tem uma base muito forte religiosa. Queria ser freira porque eu queria ser missionária, eu queria ir para lugares, fazer algo, né? Pelas pessoas. E acabei que não foi nenhuma coisa nem outra, mas vim pela via acadêmica, foi onde, de fato, eu me encontrei, foi de onde eu trilhei. Então, o que me moveu sempre foi também a curiosidade, né? E a vontade de ser, de algum jeito, ser útil. E eu acho que ser servidora pública federal hoje me traz essa certeza, né, de que eu sirvo de algum jeito, se não como missionária, mas como eu tenho sempre o princípio de que a gente precisa fazer devolutivas para a sociedade. Então, daquilo que ela investe na gente, na nossa formação, não é? E no nosso salário, que paga o nosso salário como servidores públicos. Ter nosso dever moral e ético retribuir, se não é com uma patente, porque a natureza de pesquisa são diferentes, mas é realmente na formação das pessoas, é com processos educativos, é disponibilizando recursos materiais, enfim, é dar uma devolutiva daquilo, do investimento que a sociedade faz na gente. Então, acho que me move, né, na vida, é fazer esta devolutiva para a sociedade. Eu tento fazer isso como profissional. Muito bem. Você já nos deu algumas nuances, né, da sua pessoalidade, da sua individualidade, mas a gente sempre recebe aqui um currículo profissional. Nos parece sempre que a identidade socioprofissional é aquela que mais se realça, né? Mas conta um pouquinho para nós mais um pouco sobre a Genoveva. Quem é a Genoveva? Eu sou uma mulher, não é? Eu sou mãe, né? Sou uma profissional, uma servidora pública, sou uma pessoa que considero que sou uma amiga leal, tenho lealdade, tenho respeito, tento, né, ser o mais útil possível para os meus amigos e familiares. Então, eu sou uma pessoa, em geral, de bom humor, tenho muito bom humor, sou conhecida, uma das minhas facetas é ser engraçada, é ser. Tá o tempo todo, a pessoa, escuta, tu acorda rindo, tu não tem problemas, tu não tem mau humor. Ah, eu digo, tenho tudo isso, mas eu escolho não deixar que isso atrapalhe minha vida e meu dia a dia. Eu escolho agir e ser diferente, não que a gente não tenha tudo isso, mas eu escolho ter esse tipo de postura e não é forçado, é da minha natureza. E quando eu não estou bem, não estou bem, mas não, isso não, não me dá o direito de fazer alguma coisa que seja, sei lá, desrespeitoso com as pessoas. Então é isso, eu sou essa pessoa, eu tento ser autêntico, tento ser coerente, que nem sempre a gente consegue, mas eu acho que ser coerente com a fala e com a prática é um exercício diário que a gente tenta. Então eu acho que eu sou um pouco isso, como pessoa e como profissional. É muito difícil a gente se dissociar isso, mas hoje sou uma mãe de uma adolescente de 7 anos, não é? E, enfim, fiz escolhas, a gente vai fazendo escolha ao longo da vida, fiz escolhas por não casar, depois escolhi casar quando ninguém mais casava. Nunca quis ser mãe, não era meu sonho de consumo, mas no último momento digo, será aí que se eu engravidar, já que eu tinha dificuldade? E, enfim, então foi acontecendo, engravidei, eu digo para minha filha, no segundo tempo, na prorrogação do segundo tempo, não é? E aí eu digo que eu tive ela com 37 anos, mas então acho que tudo aconteceu dentro do seu tempo. E eu costumo dizer que sim, eu sou feliz com toda a minha trajetória, com as escolhas que eu fiz e com as decisões que tomei, não é? E eu lembro muito do meu amigo aí de Santa Maria, né, o Valdo,
ele dizia assim, eu não devo nada para a vida, né? E a vida não deve nada para mim. E hoje eu digo isso, eu realmente não devo nada para a vida e acho que a vida não deve nada para mim. E como o IMPA surgiu na tua vida? Então, eu vim para cá quando eu estava na graduação, não é? Eu tinha feito um projeto de extensão na universidade, na época, formei em pedagogia na UFAM, e eu fiz um projeto de alfabetização de adultos na perspectiva de Paulo Freire, do núcleo chamado Núcleo de Pesquisas em Educação Popular, o NEP, que é um núcleo bastante forte dentro da universidade, da educação. E eu sou oriunda de lá, né? Então eu fiz, e foi no ano que minha mãe faleceu, então foi bem conturbado o final desse projeto, enfim. E depois surgiu essa oportunidade de vir para o INPA para uma pesquisa com a doutora hoje a doutora Marinese Gusch, que é a nossa líder do laboratório, que é a pesquisadora nossa. E eu vim parar aqui como voluntária na época e depois como bolsista de iniciação científica, em 95, 94. E de lá permaneci. Ai, voltou minha dor de cabeça. Hoje não estou muito bem. Nossa. Então, eu raramente tenho dor de cabeça, mas hoje eu amanheci de algum jeito. Eu acho que foi o estresse de entrega de relatório de PIBIC, e aí eu acho que isso causou isso. Mas, enfim, então eu vim para cá e com iniciação científica, e daqui fiquei a minha vida inteira como bolsa, até depois do mestrado, quando eu retornei do mestrado, e aí eu continuei como bolsa CNPq, e depois surgiu o concurso em 2002, e aí eu entrei aqui. Então, essa é um pouco minha trajetória acadêmica. E como é que funciona o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia? Quais são os seus objetivos, finalidades, de que forma atua? Então, o IPA ele tem uma missão fundamental que é gerar, né, conhecimento científico e socializar, disseminar, né, para a sociedade. Né? Então, agora a gente tem um novo plano diretor, né, um novo plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, né, para 10 anos. Mas a gente tem um plano diretor da União, que é o PDU, né, que as instituições têm. Então, a gente tem algumas grandes áreas de atuação, grandes linhas de pesquisa, e nós atuamos basicamente, o IPA tem essas áreas, não é, esses nichos, né, que são na área de floresta, na área de ecologia, da biodiversidade, não é? E a gente tenta, então, hoje, o IPA está muito mais organizado, não é, com esse tipo de projetos, de programas de longo prazo, e a gente tem, então, temos essa missão, né, de ser um instituto de pesquisas científicas, tecnológicas que contribua para o desenvolvimento, né, socioambiental, do desenvolvimento sustentável da Amazônia, basicamente, mas contribuir também com o país. E a gente está ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então a gente tem a nosso lugar é esse, né, de produzir ciência, e ciência básica e ciência aplicada, nessas áreas, nessas várias frentes. A gente tem 10 programas de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado. Esses programas são, grande parte deles são muito bem avaliados. A gente recebe estudantes de todo o Brasil, e nos últimos anos a gente tem tido acesso, amazonenses, né, locais, têm tido acesso, né, porque há uma fomentação para que também as pessoas locais acessem aos programas de pós-graduação, e com a UEA, no caso, que é mais recente, nossos alunos são oriundos dessas universidades. O IMPA não funciona como uma universidade, não tem graduação, somente pós-graduação. Então, são 9, 10 cursos, né? Ecologia, ciência de floresta, agricultura, trópico úmido, enfim, nessas grandes áreas que as pessoas podem entrar em site e acessar, não é, para ter mais informação. Então, a gente tem essa missão realmente de gerar, né, conhecimento e socializar
esse conhecimento, vamos dizer assim, todas, né, em grandes áreas: biodiversidade, dinâmica ambiental, sociedade, ambiente e saúde, tecnologia e inovação. São as grandes áreas de pesquisa que nós temos. E o INPA, Instituto Nacional De de Pesquisas da Amazônia, tem projetos voltados para a educação básica? Não, o INPA não tem essa interface com a educação, embora grupos de pesquisas trabalhem com essa interface, né? Principalmente na divulgação científica. Né? Então, alguns grupos de pesquisa, pesquisadores, submetem projetos e eles trabalham muito com as escolas, né? Com professores e tal. Tem um programa aqui, que é o programa Ciência na Escola, que tem esse diálogo com pesquisadores aqui do INPE. Então, dependendo do edital, dependendo do pesquisador, a gente trabalha assim. Nós, aqui no Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental, vamos dizer assim, o nosso métier é justamente essa interface com a sociedade, de uma forma mais ligada, tanto a educação ambiental formal, né, com professores, com alunos, né, dentro de projetos, quanto também com comunidades do entorno aqui do INPA ou da Reserva Duque, das unidades. Então, a gente trabalha muito mais nessa interface, tanto da pesquisa, quanto da formação, quanto da divulgação científica, aqui no nosso laboratório. Doutora Genoveva, você mora em Manaus, tem uma intensa relação com a Amazônia, né? Participa de pesquisas, está a par de pesquisa. De que maneira você percebe o desmatamento e a situação das instituições responsáveis por isso hoje, relativas a essas questões ambientais? Olha, a questão de desmatamento e queimadas da Amazônia, a gente sabe que a Amazônia é moeda, né? É moeda de troca, é palco de discursos, muitas às vezes discursos falaciosos, não é? Mentirosos. Mas o fato é que, apesar de a Amazônia, né, e a floresta amazônica ser extremamente importante, relevante, todo mundo já sabe disso, vamos dizer assim, mas isso precisa ser, da minha opinião, precisa ser mais de fato levado a sério, não é? Não com projetos circunstanciais, mas com um programa realmente vamos dizer assim, com políticas duradouras, políticas de Estado, né? Vamos dizer assim, que de fato priorize não só a Amazônia, mas os outros biomas, mas que tenha esse cuidado, esse respeito pela nossa fauna, flora, pela biodiversidade, pela vida das populações que vivem no entorno e dentro desses biomas especificamente, mas no caso da floresta, vocês sabem, se quem não sabe, a gente tem bastante grupos de povos indígenas, não é? Esses povos indígenas vivem próximo, dentro de unidades de conservação, que a gente tem aqui, ou mesmo nos territórios indígenas, e nós temos já bastante povos aqui na cidade, né, por uma série de circunstâncias. Então, a configuração da nossa população se alterou um pouco. E o conflito, que a gente chama de conflito de campo, no nosso caso, conflito na floresta, são conflitos que a gente vê constantemente, todos têm acesso quando sai na grande mídia, não é? Então, são conflitos realmente que envolvem territórios, envolvem terras, envolvem recursos minerais, envolve, enfim. Então, a floresta, a gente luta, né, com conhecimento para que as pessoas passem a conhecer melhor, passem a entender melhor a função e a importância de fato da floresta, porque quando a gente não conhece, a gente dificilmente cuida, né, do que a gente não conhece, do que a gente não sabe. Quando a gente não sabe por que ela tem que continuar em pé, não vai defender, não vai brigar por ela,
porque tipo, assim, isso não diz respeito a mim, está distante. Então, a gente precisa aproximar cada vez mais, né, o que a gente chama de conhecimentos científicos do conhecimento popular, estabelecer um diálogo mais próximo e trazer realmente. É por isso que nós aqui no laboratório, e o laboratório de manejo florestal, por exemplo, a gente trabalha muito, a nossa missão é assim, é de fato levar a floresta para a vida das pessoas, mostrar a importância, a relevância dela. E aí a gente tenta de várias formas, formando, fazendo curso para professores, formando adolescentes em projetos, produzindo, por exemplo, livros oriundos dessas experiências, fazendo outros tipos de divulgações para chegar para a juventude, sobre a floresta, sobre temas. Então, a gente encontra várias formas da gente tentar dizer, olha, por que é que a floresta precisa continuar em pé? Né? O que isso tem a ver com a tua vida? Qual é o impacto que isso tem se ela for derrubada, se ela for queimada, se ela não for respeitada? Então, a gente faz a nossa parte enquanto pesquisadores, enquanto instituição, mas é preciso que haja realmente um comprometimento de todos, governos, organizações, instituições de pesquisa, de ensino, organizações não governamentais, a sociedade civil. De fato, precisa um esforço talvez mais coordenado para que isso chegue até a população de um modo geral, não é? E que, de fato, possa dizer, não é só a Amazônia é nossa, a floresta não é nossa, mas é nossa, a gente precisa cuidar, a gente precisa proteger, a gente precisa respeitar e valorizar, né? E não ser apenas palco e objeto de discursos vazios, não é? Que, de fato, não se importa. Então, aqui você sabe que todo processo tem a questão da Zona Franca de Manaus. Então, o tempo todo a gente está, sabe, correndo. Por que tem que manter o distrito? Não é só por causa de emprego no sentido das pessoas, mas também porque é uma forma de conter, vamos dizer assim, o desmatamento, a destruição. Mas só isso, só manter a Zona Franca não resolve. Precisa que tenha outros programas. E cada vez mais a ideia e até os financiamentos estão da própria FAPEAN estão nesse sentido, né, de gerar coisas que possam impactar a vida das pessoas, que possam gerar renda, que possam ter alternativas, não é? Que a gente não dependa só do distrito, do polo, mas que de fato a gente aproveite melhor os nossos recursos para o turismo, né? Para o turismo ecológico. A gente tem assim uma natureza exuberante, né? Todo mundo sabe ser cantado para falar pelo mundo inteiro, mas o que a gente faz com isso? Como a gente manter, como a gente usar com bom senso, com responsabilidade, com realmente aquela história do discurso sustentável, né? O que é sustentável, como é que a gente pode deixar intocada, também não resolve, não é? Destruir tudo também não. Então é esse equilíbrio, é essa busca de encontrar, né, caminhos diferentes. Eu costumo dizer que não adianta colocar uma única forma de usar, por exemplo, a floresta, não dá, ou de sustentável para tudo, não. Eu acho que aquela ideia de sociedades sustentáveis, de você olhar aquele local, aquele município, aquela unidade e trabalhar com aquela realidade, desenvolver aquela realidade. O que serve, sei lá, para o Maitá, para Tefé, não serve para Quari, não serve para Barcelos, não serve para Novairão, não é? Então, não adianta querer uma política única de desenvolvimento sustentável como se as realidades fossem únicas e não são. Cada município, cada realidade tem vocações diferentes, tem recursos diferentes e povos ali habitando diferentes. Então, acho que respeitar isso e pensar em política pública, né? E não só pública, eu acho que é juntar também empresa, também a sociedade civil, enfim, eu acho que é um esforço conjunto se a gente realmente quer manter a Amazônia, quer manter a floresta e se a gente considera de fato como algo importante. Senão a gente vai
a tendência é ser, você costuma dizer, a última fronteira, né? Sim, as pessoas precisam entender que proteger a Amazônia é uma questão global, né? Porque a destruição da Amazônia afeta o mundo inteiro, né? Exato. E isso as pessoas precisam se dar conta. Não é uma questão, não que não seja importante para os povos que moram lá, mas é importante para o mundo inteiro. Então, a preservação da Amazônia não é só uma questão dos amazonenses, né? É uma Os questão global. amazônidas. Ah, isso. Errei no adjetivo pátrio. A tese do marco temporal, Genoveva, prevê que só devam ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Caso seja aprovado, isso vai impactar na vida de a vida dos povos originários. O que você pensa sobre isso? Olha, eu não estou, não tenho tido esse foco nessa questão, não posso falar a vocês com propriedade, seria leviano da minha parte, porque eu não conheço esse documento, não é o foco, né, do meu olhar. Mas essa questão realmente uma questão extremamente séria, tá? Extremamente séria, não somente para os povos, né, hoje, né, na nomenclatura originários, mas também para o próprio bioma, não é? Para os próprios territórios, né, dos povos indígenas. Então, acho que essa é uma discussão, uma luta, um debate que não é de hoje. Acho que essas flexibilizações que ocorrem a cada período, seja no Código Florestal, seja, né, numa tentativa de colocar, de organizar isso a gente sabe que enfrenta, ou que são vários grupos, vamos dizer, sociais envolvidos, não é? Então, são interesses múltiplos que estão em jogo. E coordenar isso e organizar isso não é uma tarefa, acho que não é uma tarefa fácil. E esse debate, por exemplo, é algo que deveria ir para a escola, por exemplo, para as escolas. A gente não está discutindo isso nas escolas, a gente não está discutindo isso, né, talvez, de uma forma como se deveria, não é? É como se isso passasse ao largo. E eu falo isso porque, tipo, eu estou aqui, nós não estamos discutindo isso. Eu não peguei o documento, eu não li. Então, se a gente que está aqui, talvez isso ainda esteja um pouco distante, você imagina, então, em outros contextos, no contexto, né, da escola, trazer essa discussão, que é uma coisa extremamente importante. Então, coordenar esses conflitos de interesse e tentar proteger essas coisas todas não é alguma coisa fácil. E eu acho que isso tem uma questão política bastante importante, não é? E social, econômica e cultural, que não pode ser desconsiderado quando a gente cria, né, os documentos, quando a gente flexibiliza certas coisas. Então, o que eu tenho para dizer seria isso. Não posso aprofundar essa reflexão, porque eu não tenho conhecimento de causa, né, do documento. Muito bem, estamos indo muito bem com o nosso programa. Informações importantes acerca da nossa floresta amazônica, mas vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TEMOV, pela Rádio Universidade 800 AM.
hoje com a presença da pedagoga doutora Genoveva Azevedo. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Doutora Genoveva, além das questões relativas ao desmatamento na Amazônia, a gente tem vários problemas ambientais, né? A contaminação por mercúrio nos rios, né? Ocasionando problemas de saúde com vários povos indígenas, né? Recentemente, o assassinato do Dom Felipe, do Bruno Pereira, né? No combate da pesca ilegal, informações de que há, inclusive, relações com crime organizado, tráfico de drogas. Então, temos diversas formas de destruição da floresta e de ameaça aos povos da floresta, né? E de que maneira a gente pode abordar essa questão e enfrentar essa questão como sociedade brasileira? Olha, esse é um trabalho hercúleo, né? Vamos dizer assim, porque não é realmente algo menor. As nossas problemáticas, eu diria em todos os biomas, mas no bioma amazônico, por essa questão de ser o mais preservado, né? De deter realmente tantos recursos, não é? E de ter uma contribuição significativa do Brasil e, como você disse, para também que afeta, vamos dizer assim, o sistema climático, né, mais global. Então, é um trabalho muito difícil, realmente, não é? A gente vê todos nós, né, educadores e pesquisadores das instituições da Amazônia, acho que a nossa grande trabalho é tentar entender como funciona, primeiro, esse ecossistema, não é? E entendendo do ponto de vista do conhecimento científico como ele funciona, essas interações, interrelações, interdependências, levar isso para as demais pessoas, não é? É dialogar, é conversar, é trocar esses conhecimentos. Então, acho que uma coisa importante de tudo isso, de fato, é o conhecimento básico, é o conhecimento que vai nos, vamos dizer, o suporte, é a base para qualquer outro tipo de política, de intervenção, de projetos, de programas, enfim, se a gente não souber como funcionam os vários ecossistemas, se a gente não souber como funciona, como os povos, né, no caso, vivem e suas culturas, respeitar isso tudo, as chances de que nossos trabalhos deem certo são menores, não é? Então, falar disso, sabe? E a gente, quando você pergunta, que a gente para pensar realmente no tanto que a gente, o quanto que te acha que faz muito e ao mesmo tempo o que a gente faz ainda é pouco, porque talvez não tenha gente suficiente, recursos suficientes para dar conta de tanta complexidade que são os ecossistemas, que são, né, os biomas, e no caso, nosso bioma. Então, a gente tenta, né, tenta fazer um pouco disso, tenta dar essa contribuição, porque os conflitos são realmente muito fortes. No sul do Pará, você tem conflitos muito complicados, aqui mesmo no Amazonas, cada vez mais. Então, os diversos interesses, pelos minérios, né, pelos recursos, mesmo pelos recursos hídricos, enfim, juntar esses interesses e trabalhar esses conflitos não é uma tarefa fácil. E não é tarefa fácil para ninguém, né? Para nenhum profissional, para nenhum grupo que atua. Aqui há muita, especialmente nesses últimos anos, grandes, como é que eu posso dizer,
As ONGs foram muito atacadas, né? Mas a gente tem assim muitos trabalhos de organizações não governamentais atuando na Amazônia da maior importância, não é? E que trabalham sério, e que trabalham, né, com verdade, com pesquisa, com atuação. Então, a gente não pode desconsiderar esses agentes, né? Então, vocês sabem que a Amazônia é muito grande. Como é que a gente vai conseguir fiscalizar? Como é que a gente consegue monitorar? Como é que consegue dar conta de um território tão geográfico tão grande? Então, e esses conflitos cada vez mais se acerram, né? Cada vez mais vem à tona. E isso porque, por exemplo, esse que você falou do Dom Felipe, né, e do outro, veio à tona, porque, enfim, mas quantos acontece que ninguém fica Uhum. sabendo, tá? Ninguém fica sabendo daquele seringueiro, daquele indígena, daquele ribeirinho, né, Uhum. que morreu, que foi assassinado pelos conflitos de terra, ou de pesca, ou da floresta, e que ninguém sabe, porque não tem expressão. Quantos acontecem, né? Vão para a estatística. Então, assim, às vezes as pessoas que estão longe têm muito acesso pela mídia, né? O que sai nos jornais, o que sai quando... A gente costuma dizer assim, poxa, Manaus ultimamente, quando tem esses vários, ou é enchente, ou é não sei o quê, cada vez Uhum. mais sai na mídia, que sai na mídia normalmente por desgraças, né? Porque Uhum. afeta, porque acaba dando manchete, mas mas a gente não sai para as pequenas coisas, para os pequenos avanços, para aquilo que a gente consegue conquistar e fazer. Então, assim, às vezes, como amazônica, a gente fica triste de ver certos tipos de fala e certos tipos de posição que, de fato, deixa a gente triste, sabe? A gente que trabalha sério, que a gente quer realmente o melhor, que quer, né, dar a nossa contribuição, às vezes dá uma tristeza quando a gente vê. Eu costumo dizer, na educação é assim, a gente anda 2 passos para frente e anda 3, 4 para trás, Uhum. né? Porque é um processo, e a gente pensa, puxa, mas a gente Uhum. achou que estava avançando e a gente está voltando. E isso acontece em todas as áreas. Mas Uhum. a gente não desiste. Eu costumo dizer que a gente não desiste, a gente acredita, a gente resiste, porque a gente, de fato, ama o que faz e está no lugar que a gente quer, de fato, proteger, quer, de fato, cuidar. E a gente faz do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente pode, no lugar onde a gente está. Então, não é fácil, não, esses conflitos, não é uma coisa realmente menor, as pessoas não têm dimensão de fato do que acontece, das diversas realidades, só do Amazonas, se a gente falar do Acre, né, do Amapá, são realidades, apesar de ser o mesmo bioma, são muito diferentes também. Uhum. O nosso país é imenso e com uma diversidade cultural também imensa, né? Temos influência indígena, influência africana e de vários outros povos que para cá vieram. E também temos uma diversidade imensa de lendas, né? Aqui no sul a gente tem uma lenda bem conhecida do Negrinho do Pastoreio. Eu sei que aí vocês têm a lenda do Boto Cor-de-Rosa, não tem? E eu fiquei curiosa para saber sobre essa lenda do Boto. Essa lenda realmente, eu achei que tu fosse falar do Curupira, né? Também, Curupira é bom. Também. né? Curupira é bom, e eu acho que Uhum. para mim o Curupira é uma metáfora fundamental, talvez, para manter a floresta do jeito que ela está ainda, Uhum. né? Por conta desses mitos. E mais a do Boto é realmente aquilo que é mais folclórico, E né? eu só vou te interromper para explicar o porquê que eu não te perguntei do Curupira, porque essa é uma lenda que a gente trabalha bastante na escola, tem livrinho do Curupira, então é uma lenda que é de vocês, mas que a gente conhece
assim, sim, ó, é bem sim. presente para nós. E a do Boto não, por isso que eu não perguntei. Então, a lenda do boto, que é o boto vermelho, né? Não é cor-de-rosa. Apesar de ele ser rosinha, mas ele virou rosa por causa do Jacques Cousteau, né? Que disse que E era do boto branco. Richelli. Ah, E do Richelli, que interpretou ele no. então, daí o Richelli, mas assim, o nome que os cientistas, né, já nos corrigiram, né, há algum tempo, é boto vermelho, não boto cor-de-rosa, né? Então, mas e aí a lenda veio, o Richelli interpretou, né, aquele boto, mas aqui, tirando a parte do folclore, o que acontece com essa lenda? Você sabe que em vários interiores ribeirinhos acontece muito isso. Então, aqui logo nós tivemos um governador que teve a ele foi atribuído, né, o ser o boto Tucuxi, não é? Então já teve músicas e tal, e ele assumiu durante algum tempo essa pecha, vamos dizer assim, de ser boto. E há relatos e há, né, falas de que aonde o que acontece com o boto? Nas festas, as moças, né, estão ali nas festas e tal, e elas vão ao rio, enfim, e elas são encantadas com botos. E tempo depois ficam grávidas, não é? E normalmente, quando não se tem pai, né, ninguém sabe quem são os pais, atribui-se ao boto, né? O Então, é Boto que filho de leva a boto. culpa. O boto leva a culpa. Então, isso talvez a gente olhando assim, né, de um jeito. É, é claro que como é que uma moça, uma jovem, vai dizer que engravidou do vizinho, do pai, do marido da fulana, ou daquela pessoa que chegou ali, daquele forasteiro? Não dá, né? Tinha que atribuir a alguém. Então, o Boto levou essa fama e se espalhou, e dizem que ele aparece. Então, o Richelli interpretou muito bem. Então, a ideia do Boto realmente é, é atribuir, né, a ele a paternidade. Então, às vezes, aqui, no Dia dos Pais, sempre, agora com essas coisas de memes, sempre aparece, No né? boto. Criam esses memes e diz assim, até vi esses dias, né? Uma foto de um boto e um menino e alguém numa canoa remando e dizendo, pai, obrigada, né, por esse dia e tal, e um boto a figura de um boto. Ou seja, não sabe quem é o pai, a gente sabe que o Brasil até não sabia essa informação, mas quantas pessoas não são registradas, né? Quantas Uhum. crianças no Brasil afora não tem registro de pai, não é? E não só registro, também não tem pai. Então, vai ser uma questão sociológica bastante importante. Eu acho que não é só Uhum. no Amazonas ou na Amazônia, mas é no Brasil inteiro. Ainda você tem esse tipo de, ou seja, a paternidade, não é? Essa figura do pai, não só formal, mas também na vida presente, é ainda alguma coisa muito. Não sei se como a gente consegue resolver isso, né? Das Uhum. famílias, e como isso é importante, né? Nesse Uhum. contexto sociológico, ou mesmo educacional. Então, além da do boi, do boto ter essa que a gente pode explorar aí de várias formas, né, do ponto de vista mais folclórico, mas também trazer a discussão dessa questão mesmo da paternidade, né? E assim, tantas crianças que não constam o nome do pai na certidão, mas ainda continuamos nas escolas fazendo uma comemoração do Dia dos Pais, né? Então é algo que precisamos repensar, né? Eu costumo dizer que a sociedade brasileira tem no seu DNA o colonialismo, a escravidão e o patriarcado patrimonialista, né? E aí a gente vê o fundamento social dos contos populares, né? Em busca da solução para uma sociedade machista e patriarcal, né? Sem dúvida alguma. E pensando numa sociedade, no histórico de uma sociedade colonial,
né? A gente verifica que as grandes ameaças à floresta amazônica e aos povos da floresta se dão exatamente pela exploração irracional dos recursos, né? Com a mineração, a pesca predatória, o desmatamento para a criação de gado e plantio de soja, né? Que nos remete muito, né? Ao nosso período colonial. Que outras opções de exploração mais sustentável e com a conservação da floresta que a gente poderia ter na região amazônica? Então, acho que se você pegar hoje qualquer projeto, né, se você qualquer edital, seja da CNPq, da, né, FNDC, qualquer operadora, né, financeira, nenhum projeto hoje se é aprovado se ele não tiver, né, essa dimensão da sustentabilidade, né, se não prevê isso. Então, eu acho que a gente já teve um avanço, né, quando se solicita isso dos projetos, que tenham um impacto, né, social, econômico, ambiental, que o seu projeto tenha esses impactos, né, para as populações, para os grupos sociais, para quem você, o que o seu projeto está pensando. Então, cada vez mais, não é só necessário, cada vez mais se exige que qualquer ação, qualquer projeto, qualquer programa tenha essa conotação, tenha essa interface de, de visar a sustentabilidade, de visar a proteção dos recursos, a proteção, né, o bom uso, né, o bom uso do que a gente tem. E não se aceita, acho que não se aceita mais que não seja assim. Só que isso, do ponto de vista operacional, eu tenho a impressão, é mais complicado. Quando você pode pensar isso em pequena escala, em pequenos projetos, mas você pensar isso numa escala macro, aí o negócio, a coisa se complica, né? A coisa se complica. E então, assim, aqui no Amazonas já se vem pensando muito alternativas, por exemplo, de turismo, né? O turismo ecológico, o turismo social, como uma alternativa. Tanto que nós temos na UEA tem um curso de formação de turismólogo, né? Então, a gente tenta cada vez mais, nesses aspectos mais de turismo, valorizar as localidades, valorizar as habilidades, competências, as vocações que cada comunidade tem, cada município tem, para que possa, né, para que esse município possa se desenvolver com com as suas realidades, não é? Então, eu acho que se a gente pensar um desenvolvimento macro, eu acho que a gente tem menos chances de conseguir se a gente pensar em desenvolvimentos micros, sabe, localizados, realmente consistentes, que tenha, de fato, início, meio e fim, que trabalhe na competência, nas habilidades das pessoas, dos grupos, para se fortalecerem. Hoje você tem cadeias produtivas da castanha, cadeias produtivas de óleos essenciais, você tem empresas em parcerias com várias associações, várias organizações, né, para fornecer a base, né, seja para farmacêuticos, seja para biocosméticos. Então, hoje, as empresas, grande parte delas entendeu que não tem como fazer as coisas se não respeitar, né, os recursos, o tempo, né, dessa natureza, respeitar as pessoas, os modos delas funcionarem, não é? Para que elas possam, então, adquirir essas bases, essas matérias-primas. E tem que ser realmente com esse olhar e com essa coisa de que assim, eu tiro hoje
mas daqui a 30 anos eu tenho que ter novamente o mesmo estoque. A ideia, né, essa ideia mesmo de você só usar aquilo que precisa, aquilo que é necessário. Talvez o grande problema da nossa história, né, no Brasil, né, Minas Gerais, qualquer outro lugar que foi explorado à exaustão, é a gente ter pensado que aquilo nunca iria acabar, que aquilo era Uhum. infinito. Ah, nós temos muita água, nós temos muita floresta, nós temos muito tudo, isso nunca vai acabar, isso é coisa de gente. Então, essa ideia da infinitude, os recursos, a gente aprendeu recursos renováveis, recursos não renováveis. Então os renováveis a gente pode usar que eles não vão acabar nunca, não é? Então, essa ideia ou esse conhecimento servia anteriormente, mas não deve servir mais nas nossas escolas, por exemplo. É trabalhar assim, porque nossos recursos são finitos e que a gente que que a gente precisa cuidar, precisa proteger, precisa saber usar realmente, não é? E não só usar do ponto de vista pessoal, mas usar enquanto sociedade, usar enquanto, né, enquanto sociedade mesmo. Então, de fato, respeitar isso tudo. Então, a gente precisa pensar em alternativas. A gente sempre diz, todo discurso, a gente vai ver muito isso agora no período eleitoral. A gente precisa desenvolver sustentabilidade, a gente precisa criar renda nas localidades. Só que esse discurso ele pouco se operacionaliza na prática. E a gente, né, essa nossa cultura política, essa má política, né? Essa nossa história de dependência, essa nossa história de assistencialismo, né? Na política, isso faz um mal tão grande, fez e faz um mal tão grande, e que a gente está onde está por conta disso. Vide aí essa essa coisa imoral, né, desse recurso, auxílio, véspera de eleição. Gente, a gente está num momento realmente que a gente precisa, saindo de uma pandemia, ainda não terminada, Uhum. que a gente achou, ou a gente pensa, imaginava que íamos sair melhores, seres humanos melhores, pensar Uhum. melhor. Eu acho que não sei não. Quem era bom vai continuar bom, quem era ruim, eu acho que vai continuar ruim. Eu quero ser muito Uhum. otimista, mas a gente vê cada absurdo e está vivenciando cada coisas assim, distópicas, surreais, que a gente diz, não é possível, que a gente não entendeu, que a gente vive num único planeta, que a gente não Uhum. tem dois, que se a gente acabar com tudo, vai tudo por água abaixo. Não é só o A, B e C, são todos, nós estamos Uhum. no mesmo bar, né? A turma aí da GAI, nós somos um único lugar. Se a gente não proteger, se a gente não cuidar, se a gente não respeitar, nós todos vamos embora. Não é só o recurso hídrico, não é só a fauna, não é só a flora, não é só a, os recursos naturais, somos nós também. E somos nós que damos sentido a isso tudo. Somos nós que devemos proteger. E somos nós que também destruímos. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer enquanto ser humano, o que a gente quer enquanto sociedade, por que é que a gente fica brigando entre nós, por que Uhum. é que a gente mata o outro. Gente, é demais. Será que a gente não entendeu ainda qual é que a nossa função aqui é tão pequena, é tão passageira, que existe, talvez exista algo maior e que nosso planeta, né, ele não vai aguentar, não vai suportar, Uhum. não é? Então, eu acho que são questões mais filosóficas, né, que a gente pode pensar, mas e éticas que estão na base de tudo. Estão na base, os Uhum. valores. Não é? Nossa crise ambiental é a crise de valor, é a crise da ética, é a crise, sabe, da gente entender qual é o nosso papel enquanto ser humano, né? Na proteção da vida do outro, da vida dos outros seres vivos, né? Sim. Professora Genoveva, a nossa conversa tá assim, ó, muito gostosa. Gostaríamos de continuar assim conversando,
mas infelizmente estamos nos encaminhando para o final, o nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, gente, primeiro agradecer, não é? Essa oportunidade. É a primeira vez que eu sou entrevistada no rádio assim, com essa plataforma, não é? Antigamente o jornalista ligava para a gente, falava, né? Agora são outras pautas, né? Outras mediações. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Espero que tenha contribuído, né, com essa conversa, com essa discussão. Então, eu não sei quem ouve, né, quem é a audiência exatamente da Rádio, né, Santa Maria, mas dizer, gente, que Norte e Sul é só uma questão geográfica, não é? Nós todos estamos realmente no mesmo barco, no mesmo espaço, no mesmo tempo, e que a gente juntando forças aqui, e vocês juntando forças aí, em todas as regiões, é a gente lutar por uma sociedade melhor, a gente lutar por uma vida melhor, a gente lutar por um ambiente melhor. E isso, a gente costuma falar no nosso trabalho de educação ambiental, a gente chama a atenção das pessoas para a nossa corresponsabilidade. Não é só do governo, é do engenheiro, é do prefeito, é do... Não, todos têm as suas responsabilidades e nós também temos a nossa corresponsabilidade enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa. A gente também é tão responsável quanto aquele que entra no garimpo, quanto aquele que desmata, quanto aquele que comete, né, coisas ilegais. Porque quando a gente quando a gente se omite, a gente também é conivente. Quando a gente não faz a crítica necessária, a gente também é conivente. Quando a gente não defende, né, a democracia, quando defende os direitos das minorias, quando a gente não defende realmente a vida, a gente também está sendo conivente. E não existe estar em cima do muro. O que existe é a gente estar a favor da vida, a favor do outro, da liberdade. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria, neste momento, que me vem agora, não pensei nisso, mas eu acho que é isso. É a gente buscar o melhor não só para a gente, mas o melhor para o outro. Queremos agradecer muito a participação da pedagoga doutora Genoveva Azevedo. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Zolim. Muito obrigada, Genoveva. Realmente foi um privilégio contar com a tua presença hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio, Jonathan Ferreira. Na próxima terça-feira, nós estaremos de volta, a partir das 6h, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.